Então, um dos pontos mais belos da sua biografia não é porque ele não se fechou numa torre de erudição, não. Ele era das pessoas. Ele não era um poeta admirado por poucos. Ele entrou na vida pública, enfrentou a realidade. Como prefeito, um dos seus feitos foi criar uma biblioteca municipal, pública, que ainda até hoje está lá em Corumbá. Isso diz muito sobre ele. E, entre tantas obras possíveis, escolheu também a obra silenciosa e duradoura da formação intelectual das pessoas, dos seus concidadãos. Para ele administrar, segundo seus filhos, segundo o próprio Hélio, era elevar a alma do povo. Isso era administrar para ele. Era permitir esse enlevo no sentimento, no íntimo, para que as pessoas pudessem aspirar condições melhores, não só físicas, mas em realizações espirituais. E ele era um homem íntegro, e um homem íntegro, quando entra na política, vê de perto algumas coisas, né, as misérias do mundo. Ele se desgostou rapidamente com a truculência, com a pequenez e as deformações que permeiam a vida pública, e renunciou ao mandato. O poder não lhe interessava. Então, por muita dignidade e não por fraqueza. E deixar o cargo, às vezes, é a forma mais alta de não deixar a honra. E assim ele o fez. E em 1950, mudou-se com a família para Goiânia, e essa travessia foi feita em carro de boi, para escutar o urro do carro de boi. E que é algo até épico, né? Literalmente o caminho do herói, né? Fazer uma grande travessia. E era um recomeço, marcha lenta, difícil, mas com um patrimônio cultural enorme. E aqui já em Goiânia, trabalhou no Ministério da Agricultura, concluiu o curso científico no Ateneu Dom Bosco, formou-se em Direito pela UFG. É um currículo muito extenso, que eu vou evitar para não, né, pro tempo, porque o tempo aqui é caríssimo, tem muita coisa boa para a gente falar. Mas vamos falar então de um grande poema que é sempre citado, e é um momento em que a sua vocação literária brilha muito, porque a Caraíba, que é o título do seu poema, foi laureado aqui em Goiânia, num concurso que foi presidido por Pablo Neruda. Senhoras e senhores, o próprio Pablo Neruda veio aqui e reconheceu, né, confirmou que Goiás tinha em Benedito Odilon Rocha um poeta universal e verdadeiro. Ainda bem que tinha essa proximidade das línguas, que ele pôde apreciar a Caraíba em sua inteireza. E a Caraíba é o nosso IP, é um outro nome dado aos nossos IPs, e é a imagem talvez perfeita da vida do Benedito Odilon Rocha. Então, é um trabalho assim extraordinário. Precisa recitar a Caraíba ou não? Precisa, né? Fala e não cita. É pequeno, tá? E aí é um poema muito bonito, simples, e que mostrando uma visão social bem interessante do nosso querido Odilon. Olha só. Ao vê-la, galhos secos angulosos, perdida num recanto de cerrado, tronco encoberto em casca suberosa, e a folhagem de um verde descorado. Certo, o botânico, o naturalista, por ela não dariam quase nada. Talvez nem mesmo conste em sua lista o nome para essa árvore enfesada. No entanto, mal o mês de agosto vindo, ei-la vestida em gala suntuosa, toda de ouro, solene e majestosa, uma mancha amarela colorindo a paisagem monótona dos campos. Fala o poeta, que arbusto lindo, aquele ao longe transbordando em flor, e o roceiro, entendido na matéria, aquela é a Caraíba, seu doutor. Esse é o poema Caraíba, de Benedito Odilon Rocha. Então, se eu tivesse que resumir Odilon Rocha numa única imagem, é isso. Ele é essa Caraíba do seu poema, simples, visto por muitos de forma diferente, mas com um esplendor irrecusável que encanta a todos, né? Quem nunca se arriscou a parar embaixo do IP para bater uma foto ou para admirar, apreciar essa beleza que é tão nossa, tão do Cerrado, tão de Goiás.
E é isso, esse interior extremamente solar, enraizado nessa terra, voltado para essa floração. Silencioso, mas luminoso na sua permanência. Por tudo isso, ocupar essa cadeira é uma honra que carrego muito feliz em meu coração. E viva Benedito Odilon Rocha. Muito obrigado. Agora, eu vou falar brevemente do meu livro, né, e vou passar para o nosso querido Giovanni, que também vai lançar o seu livro e vai falar do seu patrono. Então, honrando aí essa tradição do seu Benedito Odilon Rocha, né, e honrando a esta casa, eu saí da correria do jornal, sempre escrevi para jornais, e estando aqui eu me senti compelido a organizar, a escrever o livro. O jornal é correria, é pressa, e o livro ele é permanente. Então, uma experiência muito boa e muito feliz para o meu coração. Eu agradeço à academia por isso, por esse presente, né, de me trazer para este espaço. E me honra muito a própria vida. É também um livro inaugural da minha editora, Lírios da Liberdade. E essa obra são poemas desde 2010, que eu escrevo desde 2010, exatamente quando eu me tornei espírita. Por isso, tão puramente religiosa, tão puramente espiritualista essa obra. Mas são 5 capítulos em que é uma escada ascendente, desde ali a vida doméstica, as paixões, amores, e aí eu vou para o campo universal, vou para a política, dou bronca dos nossos governantes, nas nossas autoridades, mas sempre tendo Jesus como modelo moral para os povos, e como alicerce de cada poema ali. As visões que compartilhei com meu pai, jornalista Batista Custódio, e está intrinsecamente ali em paralelo. Tudo que está ali era também um pouco da representação do que ele pensava sobre o momento que o Brasil viveu, de 2012 até 2023, mas tem poemas que eu escrevi em 2025 ali também, são 50 poemas. E no final é o capítulo de transcendência, em que eu abuso um pouco mais e tento alcançar alguma transcendência com as palavras, explorar, fazer aquele trabalho de ourives, de extrair o que há de melhor nesse arcabouço de 500 mil verbetes da língua brasileira, porque eu não aceito que a gente seja língua portuguesa ainda. Essa é uma bandeira que eu defendo. A nossa língua brasileira é 1000 vezes, 300 mil verbetes maiores do que a língua lusófona materna. Nós temos no nosso vocabulário, temos as línguas africanas, temos as línguas indígenas, né, dos nossos povos originários, nosso português, ou seja, o brasileiro, a língua brasileira. Espero que um dia façam essa distinção publicamente, é muito mais ampla, muito mais rica. E o poeta tenta explorar isso. Um dado interessante, Giovanni, meu poeta, né, também lança um livro de poesias, é que poesia é o estilo mais escrito e o menos lido. Então fica o convite para vocês romperem essa fronteira, essa limitação, porque talvez exija um pouco, né, um pouquinho mais, porque às vezes tem muita coisa hermeticamente ali do sentido do próprio poeta. Mas aquele livro é maravilhoso, sou ganhando daí, e o meu eu tento que o sentido seja mais amplo e acesse o coração do leitor com muito carinho e muita sorte de poder tocar algo positivo e deixar uma luz para o leitor. Então esse é o meu livro, Lascas de Santo, está ali, tem um QR Code, fiquem à vontade, eu assino, dedico com muito carinho. E, sem mais delongas, vou convidar o meu amigo Giovanni para falar do seu patrono, Oscar Sabino Júnior, e para lançar a sua obra Sou Goiano, e daí?